Sejam bem-vindos aos 5 minutos. Nós vamos falar agora dessa notícia de que Salvador está perdendo áreas verdes para construção de empreendimentos na cidade. Vamos pensar esse assunto aqui, ver se isso realmente é uma questão preocupante aqui no Brasil. Muito obrigado a todo mundo que está se inscrevendo no canal. O canal começou agora recentemente, atingiu uma marca de 200 inscritos hoje e eu gostaria que a gente fosse agora no rumo aos 300 inscritos. Muito obrigado a todos vocês. Lembrando que o nosso conteúdo aqui ele é liberal, conservador, libertário, de direita. Então, meus amigos, a notícia é essa aqui, ó. Salvador, notícia da Folha de São Paulo, está perdendo áreas verdes com expansão imobiliária e a ocupação desordenada. Aqui no Brasil, a gente tem uma forte tendência política defendendo sempre a preservação das matas, tudo mais e tal. E é óbvio que isso é uma coisa muitíssimo importante. Porém, quando a gente pensa na expansão das cidades, por que as nossas cidades, nossas capitais e outras cidades são tão pouco desenvolvidas? Por que a gente tem ruas estreitas, a gente tem tudo é muito pouco desenvolvido, você não tem estacionamentos nas áreas da cidade, porque justamente as cidades não têm espaço para estacionamento, você vai na rua de comércio, é uma dificuldade para você parar e tudo mais e tal. Eu acredito que tem muito a ver com isso aqui, ó. As grandes dificuldades que a gente tem na construção dentro do Brasil. E aí a gente pega para analisar a situação e você analisa aqui. O Brasil é um país muito grande, onde a gente tem uma área de cidades que, na verdade, apesar de todo esse lobby, toda essa coisa, toda essa dificuldade, na verdade a gente tem uma área muito pequena ocupada por cidades. Eu dei uma pesquisada aqui no Google para a gente ver. Ó. A área do Brasil ocupada por cidades. Em 2019, as áreas urbanizadas do Brasil totalizavam 45.945 km², o correspondente a apenas 0,54% do total do país. Esses dados do IBGE indicam que a ocupação urbana em relação ao vasto território brasileiro é pequena, embora a maior parte da população viva em cidades. Então as fontes aqui são do IBGE. E a gente tem 87% da população do Brasil vivendo nas cidades. Então mesmo com essa grande quantidade da população do Brasil vivendo nas cidades, a gente tem menos 0,5% do território brasileiro que é ocupado por cidades. E mesmo com esse território tão pequeno que é ocupado por cidades, você tem ainda esse tipo de notícia. Aqui, ó. Salvador perde grandes áreas verdes com expansão imobiliária e ocupação desordenada. Olha só para você ver como que a notícia tem um viés, assim como se fosse o fim do mundo, como se a construção nova estivesse acabando com o Brasil, esse tipo de coisa. Vejam bem. Em uma encosta no bairro de São Rafael, a área verde surgia como um oásis, em meio a prédios e casas. A floresta, com animais e pequenos cursos d'água, se misturava aos quintais dos imóveis e sombreava o campo de futebol, o principal espaço de convivência da comunidade. Tratores, contudo, colocaram as árvores abaixo para a construção de um novo empreendimento. As obras foram temporariamente embargadas pelo INEMA, órgão ambiental do governo da Bahia, mas deixaram uma ferida na paisagem urbana. Longe de ser isolado, o caso simboliza um dos principais desafios de Salvador na área ambiental, em meio a um cenário de emergência climática. Preservar áreas remanescentes de Mata Atlântica e ecossistemas considerados sensíveis, como manguezais, restingas e dunas. Salvador tem uma área de 694 km², equivalente a menos da metade da cidade de São Paulo, com 2,4 milhões de habitantes. Tem cerca de 3.500 moradores por quilômetro quadrado. Com escassez de terrenos, a cidade é pressionada por novos empreendimentos imobiliários, pela expansão desordenada, pela venda de terrenos públicos e pela flexibilização da legislação sobre o uso do solo. O norte da cidade é uma das áreas mais afetadas pelo desmatamento, que avança no entorno dos parques do Pituaçu, Vale Encantado e São Bartolomeu, e áreas da periferia como Mussurunga, Fazenda Grande e São Rafael. O diagnóstico da vegetação do bioma Mata Atlântica em Salvador, apresentado em 2016 pelo Ministério Público do Estado da Bahia, identificou 5.000 áreas remanescentes do bioma, sendo 3.000 em estágio médio de conservação.
Aí aqui a foto da cidade aqui de Salvador, tudo mais e tal. Mas a reflexão que eu gostaria de trazer para vocês é justamente essa. Que o Brasil é um país onde é que você tem 0,5% do território dele ocupado por cidades, e mesmo assim a gente tem esse impedimento por esse monte de ONGs e mesmo o governo impedindo que as cidades cresçam, no sentido de você ter uma melhoria do território urbano, uma melhoria de tudo e uma melhoria assim no sentido de que a gente possa ter avenidas mais largas, ruas mais largas, bairros com melhor desenvolvimento, bairros com área de comércio maior. Igual, por exemplo, lá nos Estados Unidos, você olha os comércios, por exemplo, cada comércio, ao invés de ele ocupar um terreno, um lote, ele ocupa muitas vezes 2 lotes. Um lote para estacionamento, outro lote para o comércio em si. Aqui você não tem isso, porque a dificuldade da construção aqui é muito grande. Eu dei uma pesquisada aqui no chat GPT e a gente chegou na conclusão aqui o seguinte, que o Brasil é o 7º país com mais dificuldade de se fazer negócios no mundo. Alguns motivos aqui que ele elencou no setor específico de construção. Olhem só para vocês verem. Para obter uma licença de construção em São Paulo, segundo o Doing Business 2020, são necessários 19 procedimentos, que levam em média 338 dias. Esse processo inclui aprovações municipais, ambientais, de corpo de bombeiros, concessionárias de energia, saneamento, além de cartórios. Comparação: em países desenvolvidos, o tempo médio gira entre 40 a 100 dias. Então aqui no Brasil, o tempo médio é de 338 dias para você conseguir todas as licenças, em países desenvolvidos de 40 a 100 dias. Então vamos dizer que na pior das hipóteses, ou seja, os países desenvolvidos, 100 dias, na pior das hipóteses, seria menos de 1/3 do tempo necessário aqui no Brasil. Segundo tema aqui que a gente levantou. O Brasil é o 7º país mais complexo do mundo para negócios. Empresas de construção enfrentam dificuldades com regimes tributários distintos. Além disso, mudanças frequentes nas normas geram insegurança e custos extras para adaptação. Além disso, olha só, o custo elevado do financiamento. Taxas de juros historicamente altas no Brasil encarecem o crédito imobiliário e o capital de giro das construtoras, mesmo com a redução da Selic em 2024 e 2025, mas agora a Selic está alta, né? Os financiamentos habitacionais ainda ficam caros em comparação internacional. Isso limita o acesso de consumidores e investidores, travando negócios. Então, isso aqui é uma pesquisa básica que eu fiz aqui no chat GPT para a gente ver a dificuldade de se fazer construções aqui no Brasil, e a conclusão que a gente chegou foi essa. Agora, quando você olha aqui, ó, esse mapa das florestas no Brasil, ó, extensão das florestas do Brasil. Olha só o mapa do Brasil. Vejam bem, vegetação florestal. Tudo que está em verde é vegetação florestal. E em amarelo são as vegetações não florestais. Olha para vocês verem a quantidade da área verde aqui no Brasil. Então, pelas pesquisas que eu estou fazendo aqui, o Brasil é um dos países onde é que você tem mais floresta no mundo. Mais florestas no mundo. É o 2º país, só perde para a Rússia, em termos de quantidade de floresta. Então, qual que é a lógica você tendo uma quantidade de cidades no Brasil que ocupa aproximadamente 0,5% do território total do país, você tendo uma vastidão de florestas no país inteiro, que é o 2º país com mais área florestal no mundo, perdendo apenas para a Rússia, mas lembrando que a Rússia tem o dobro do território do Brasil. E ainda, para piorar, tem uma outra questão que é a seguinte. Tem algumas fontes que indicam que o Brasil tem ainda mais florestas que a Rússia. Ou seja, a área verde aqui é muito grande e a área ocupada por cidades é ínfima. Então por que a gente não poderia ter cidades com mais qualidade de vida para todos nós? Com avenidas mais largas, com bairros mais bem desenvolvidos, com áreas comerciais, com área para estacionamento, tudo que fosse de uma forma diferente do que a gente vê na América Latina em geral. Se você for em qualquer cidade da América Latina, o cenário que você vê
é mais ou menos o mesmo, que é de caos urbano e cidades muito feias. Então era isso, meus amigos. Queria agradecer a todos que estão se inscrevendo no canal. Vamos rumo aí aos 300 inscritos. Muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo.